Girassol Jornal, boa noite. Acesso a vacinas. 8 anos depois, Angola volta a fazer parte dos países apoiados pela Gavi. Banco de leite da maternidade Lucrécia. Paim funciona com apenas uma médica e 2 enfermeiras. Número insuficiente para atender à demanda. Estradas em Luanda, mau estado em algumas zonas continua a ser motivo de preocupação para os automobilistas. Assembleia Nacional, deputados aprovaram na generalidade a proposta de lei do OGE 2026. Guiné-Bissau, o país, prepara a realização de eleições. Serão as primeiras da história sem financiamento externo. Girassol Jornal, terça-feira, 18 de novembro. Vamos informar. Bem-vindos. Outra vez, boa noite. Angola volta a fazer parte dos países apoiados pela Aliança Global para as Vacinas no acesso aos fármacos, 8 anos depois. A CEO da Gavi, que está de visita a Angola, disse que pretende ver o país a atingir o mais alto nível de cobertura vacinal nos próximos 5 anos. O destaque recai para o cancro do colo do útero, considerado a segunda maior causa de mortes por cancro no país. Durante 14 anos, o governo angolano recebeu o apoio da Gavi no programa de vacinação, com custos operacionais e recursos para o acesso às vacinas. Entretanto, com a extensão em 2017 para o grupo de países de média renda, fixou-se a parceria apenas para a formação de quadros e custos operacionais em situações de emergência. Porém, com a subvenção 2026-2030, Angola volta a receber apoio para o acesso a vacinas, segundo a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, no fim de uma reunião técnica com a CEO da Gavi, no primeiro de 3 dias de visita ao nosso país. Como o rendimento per capita para eles subiu um bocadinho, Angola agora está outra vez com a possibilidade de ter apoio também com recursos para as vacinas, que vai ser muito importante para nós, para além de estarmos a cofinanciar. A atuação da Gavi para o melhoramento da prevenção de doenças imunopreveníveis foi igualmente um dos assuntos abordados na reunião técnica entre a ministra Silvia Lutucuta e a representante máxima da Gavi, que anunciou o presidente João Lourenço como campeão de vacinação. O nosso presidente João Lourenço foi classificado ou otorgado como campeão de vacinação pela Gavi. Agora, nas vestes de presidente da União Africana, essa relação com a Gavi e outras entidades multilaterais que apoiam a saúde a nível mundial se está a estreitar, e é neste âmbito também que a nossa CEO da Gavi veio fazer uma visita a Angola para estreitar a cooperação, trabalhar conosco no sentido de ver áreas em que a Gavi pode apoiar para melhorarmos este aspecto muito importante da prevenção da doença, principalmente para as doenças imunopreveníveis. E a CEO da Gavi, Sânia Nistar, sublinhou que pretende, nos próximos 5 anos, que o país atinja o mais alto nível de cobertura vacinal, com destaque para a vacinação contra o cancro do colo do útero, a segunda maior causa de mortes por cancro em Angola. Desde 2017, Angola não fez parte dos países apoiados pelo Gavi, mas, doravante, Angola fará parte do número de países de alto impacto para o apoio da Gavi. Estamos alegres e satisfeitos por cumprir com o papel de providenciar vacinas e poder fazer parte desta missão de imunização no país. Queremos que Angola chegue a um alto nível de cobertura para todas as vacinas. Estamos a falar de pentavalente, especialmente HPV. A visita da CEO da Aliança Global para as Vacinas reforça as relações de cooperação, estando o foco no aumento da cadeia de frio, acesso às vacinas, financiamento do Programa Nacional de Imunização e na sustentabilidade das principais intervenções de saúde pública. O Banco de Leite Humano da Maternidade Lucrécia Paim, o único do país que atende crianças prematuras, conta com apenas uma médica e 2 enfermeiras.
Segundo a coordenadora da instituição, Elisa Gaspar, o número não é suficiente para atender à demanda. É por meio deste banco que outras mulheres podem, de forma indireta, amamentar as crianças internadas no banco de aleitamento da maternidade Lucrécia Paim. Como bebê prematuro e muitas mães perdem leite, eles não produzem muito. Então sempre orientamos manter a latência, fazer todas as medidas, beber líquidos. Mais de 4.000 crianças já foram beneficiadas do leite materno aqui da maternidade Lucrécia Paim. Este leite é uma grande prioridade, porque para além de ser alimento, também é terapêutico. E devo aqui dizer que o leite materno é o melhor alimento, o leite materno salva vidas. Danila Delgado conta que o processo de amamentação não foi nada fácil. Só tenho dado peito mesmo. É prazeroso, é o terceiro filho, gosto, mas com a ajuda da equipe médica da maternidade Lucrécia Paim, o meu filho está bem, nasceu com 1.500 gramas e hoje com 1.850 gramas, com um mês de vida. Desde a sua implementação em 2019, o Banco de Leite Humano carece de técnicos especializados. Só doa mais saudável. Mãe que não é saudável não pode doar leite. Mães que sejam alcoólatras, mães que usam tabaco também não podem doar leite. Este banco de leite tem estado a funcionar com uma médica coordenadora e 2 enfermeiras. Uma das enfermeiras é a coordenadora da enfermagem e uma vigilante. Claro que é pouco, precisamos de mais técnicas para podermos trabalhar cada vez mais e satisfazer as necessidades que nós temos com os nossos bebés. As dificuldades são muitas, desde recursos humanos, reagentes. Em princípio é mais isso, porque frascos temos sempre, porque os frascos que nós pedimos às mães são os frascos de maionese, de compotas, que são esterilizados aqui e nós depois utilizamos para a recolha do leite, quer aqui interno, quer exterior. Então, para dizer-vos que temos que ter mais bancos de leite em Angola, temos que expandir para todas as províncias, que cada província tenha 1 ou 2 bancos de leite para podermos salvar mais vidas, mais angolanos. O único banco de aleitamento no país, localizado na maternidade Lucrécia Paim, assinalou nesta terça-feira o seu 6º aniversário, num clima de dificuldades por falta de técnicos especializados. Em várias zonas da Luanda estão em curso trabalhos de melhoria das vias de acesso, o que deixa os automobilistas satisfeitos, mas há muitas outras localidades onde os buracos nas estradas continuam a ser motivo de preocupação para os automobilistas. A Girassol passou por alguns destes lugares. Em várias artérias da cidade capital, ainda é visível o mau estado ou estado avançado de degradação de algumas vias, o que tem causado constrangimentos e despesas avultadas aos automobilistas. Na estrada do cemitério de Viana, só para citar, estas condições são lastimáveis há muitos anos, dizem os automobilistas que por lá trafegam e que esperam que se faça uma intervenção urgente, tendo em conta a estação das chuvas. O automobilista Jesus dos Santos diz que com a recuperação desta via facilitaria a mobilidade dos moradores dos arredores. Esta via está mal. Nós como automobilistas temos tido várias dificuldades nessas viaturas, nos terminais e molas. Nós temos tido muitas despesas em todos os meses por conta desta via. E por conta disso nós queríamos deixar um apelo ao Estado angolano, que já várias vezes nos informou, nos anunciou que poderia intervir esta via, Vila de Viana para o Zango. Esta via está muito mal. Nós queremos deixar um apelo, não é, como automobilista, que o governo pensasse em nós. Domingos Gonga realça que esta via no tempo chuvoso torna-se intransitável e que vários investidores fecharam os seus estabelecimentos por causa do mau estado da estrada. Essa é a pergunta de qualquer morador e automobilista que passa nessa via. Se várias vias estão a ser organizadas, por que essa via não está a ser organizada? Essa foi uma via que muitos investidores puderam colocar, se verem, muitas lojas estão paradas, estão fechadas, porque a via não favorece. Muitos empresários abandonaram as suas lojas
porque a via não é rentável. E tempo de chuva, assim, basta cair uma chuva, essa estrada está interdita. O mais velho, João Capipa, perdeu a noção do tempo em que esta estrada, em particular, se encontra degradada. Eles até deveriam ver mesmo a situação desta via, porque esta via é uma via que toda a gente usa quase. Só mesmo daqui da Vila de Viana para o Zango vive muita população e é uma via que deveria mesmo o governo ter uma intervenção rápida desta via. Mas com certeza também existem aquelas vias que estão a ser intervencionadas e outras já concluídas, o que tem trazido benefícios aos munícipes e automobilistas. Esta via facilitou muito o nosso trabalho, não é conforme era antes. Agora a comunicação via terrestre é mais frequente a relação antes, porque antes nós usávamos aquela via, se nós queremos entrar para Luanda Sul, queremos entrar aqui ao condomínio Girassol, ao condomínio da polícia, usávamos aquela outra via, mas agora já não. Agora estamos a usar esta via. A via tem muito benefício porque agora já circulamos bem com o transporte. Né? Antes tinha muitos buracos, as pessoas passavam mal ao passar daqui. E era difícil porque aquela via aí tinha muito engarrafamento. Então agora já não temos muito engarrafamento naquela via porque essa via que abriu está nos trazendo muito benefício. Porque a maioria das pessoas que às vezes vão para o Calimba 2, que vão para aqui para Nice, eles preferem já entrar daqui para ter mais facilidade de ir para essa via aqui do Calimba 2. Estamos satisfeitos e só queremos que tenhamos mais atenção, né? Porque é um bem público, é para o nosso benefício. E queremos também a atenção do próprio Estado em si, naquilo que é a manutenção do mesmo. Porque muitas das vezes tem se notado as vias, só tem tido essa dificuldade quando não há manutenção, principalmente no concerne o saneamento básico nos esgotos. Proposta de Orçamento Geral de Estado 2026. Debates na Assembleia Nacional. Em destaque. São as notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República, João Lourenço, nomeou em decreto assinado hoje Gildo Matias José para o cargo de Governador da província da Lunda Sul. Gildo Matias José substitui no cargo Daniel Félix Neto, que foi impulsado nesta segunda-feira pelo chefe de Estado como Ministro da Administração do Território. E o Tribunal Supremo informa em nota de imprensa que o despacho da pronúncia da instrução contraditória requerida pela defesa da antiga Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Isabel dos Santos, ditou a retirada de 4 das 11 acusações que pesavam sobre a arguida. O processo 2/25 envolve 5 arguidos, nomeadamente Isabel dos Santos, Mário Filipe, Paula Cristina Neves Oliveira, Sérgio Chandulal e a Sociedade PVC Angola. Todos os arguidos requereram instrução contraditória e no final dela a arguida Isabel dos Santos foi absolvida de 4 dos 11 crimes de que vinha acusada. Os outros arguidos, pessoas físicas, foram absolvidos no crime de associação criminosa e a PVC Angola absolvida de todos os crimes de que vinha acusada, pois a data dos factos, a lei que presidiu a instrução contraditória não responsabilizava criminalmente as pessoas coletivas. A defesa dos 4 arguidos interpôs recurso do despacho de pronúncia. O processo será reavaliado pelo Tribunal Supremo, que informa ainda que irá oportunamente atualizar informações sobre os próximos desenvolvimentos. Os deputados aprovaram nesta terça-feira, na Generalidade, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2026. O documento passou com 118 votos a favor, 66 contra e 2 abstenções. A proposta estima receitas em 33,2 bilhões de kwanzas e foi projetada com o preço do barril de petróleo fixado em $61. O Executivo apresentou um orçamento avaliado em 33,24 bilhões de kwanzas, menos 4,2% em relação ao ano de 2025.
O governo justificou tratar-se de um instrumento realista, exigente e alinhado com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. O governo destacou ainda um marco histórico de, pela primeira vez, a receita não petrolífera superar a receita petrolífera, o que reforça o caminho da diversificação econômica. Durante o debate, a bancada do MPLA defendeu que a proposta do Executivo está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Nacional. Destacou a priorização do setor social, o alívio fiscal e o reforço das receitas não petrolíferas como pilares de estabilidade macroeconômica. O Orçamento Geral do Estado para o 2026 dá continuidade ao compromisso da agenda transformadora orientada pelo Plano de Desenvolvimento Nacional 2023 a 2027 e assenta nas intenções e objetivos fiscais definidos na Estratégia Fiscal 2026 a 2031, enfrentando desafios externos e internos. Para os deputados da maioria parlamentar, o OGE assenta numa estratégia que procura garantir a sustentabilidade das contas públicas enquanto protege setores chaves como saúde, educação e proteção social. Primeiro, valoriza o capital humano, ampliando o investimento em educação, saúde e proteção social. Estes setores representam quase metade da despesa primária. Segundo, reforça a diversificação econômica com maior incidência nos setores produtivos, agricultura, pecuária e pescas, que garantem a segurança alimentar, fortalecem as cadeias de valor e promovem um crescimento econômico mais autónomo e sustentável. Terceiro, consolida o investimento em infraestruturas económicas indispensáveis para integrar o território, melhorar a competitividade nacional e criar condições favoráveis ao investimento privado e ao empreendedorismo. Já a UNITA apontou fragilidades no documento, alertou para a necessidade de políticas públicas mais fortes de proteção da mulher e da criança, bem como para a persistência de desafios sociais relevantes. A bancada reconheceu, porém, que persistem problemas como a elevada taxa de pobreza e a falta de serviços básicos em várias zonas da capital. O governo reduz de 3,2 mil milhões em 2025 para 2,5 mil milhões de kwanzas em 2026. Senhores governantes, como é que é possível melhorar a vida das pessoas aumentando as estruturas e diminuindo os recursos? É muito difícil compreender como é que se fala de desenvolvimento quando se multiplicam bairros sem água, sem estradas, sem escolas, sem saneamento básico, sem nada. A deputada Mihaela Weba insistiu ainda na crítica à elevada dependência do petróleo e às projeções macroeconômicas que considera irrealistas. Em primeiro lugar, fragilidades macroeconômicas, elevada dependência do setor petrolífero, tornando o orçamento vulnerável à volatilidade dos preços internacionais. Projeções otimistas e irrealistas sem respaldo em cenários conservadores ou mecanismos de mitigação. Em segundo lugar, a reduzida diversificação da economia. Baixo investimento em setores estratégicos como a agricultura. O MPLA rebate ao apontar que a UNITA se mostra carregada de ideias por si já dominadas. Facilmente provado. Todos nós vimos o líder da UNITA num programa de rádio, propalado aos quatro ventos pelo país e fora dele, anunciar medidas econômicas. O que é que anunciou? Para além das duas mãos vazias, disse coisas que já refletem o programa de governo do MPLA. Essencialmente, controle da despesa pública, falou de regularização fiscal, independência do Banco Nacional de Angola, são os três grandes pontos que apresentou. Meus senhores, povo angolano, dessas três coisas, o que é que o MPLA não está a fazer? Portanto, isso reflete o deserto de ideias porque andam os nossos adversários. Portanto, não esperemos nada, como sempre, não esperemos absolutamente nada que venha agregar a este orçamento vindo do grupo parlamentar da UNITA. Esperamos sim, e os angolanos sabem, o usufruto do orçamento que não aprovam.
Aprovado na generalidade com 118 votos a favor, 66 contra e 2 abstenções, o OGE 2026 segue agora para análise detalhada na especialidade, onde poderão ocorrer ajustes antes da votação final global. A Banca Comercial foi nesta terça-feira chamada a financiar a economia nacional no quadro da Estratégia da Diversificação da Economia. O apelo foi reforçado pelo secretário de Estado para o Investimento Público, Ivan Marques dos Santos, que falava durante a 14ª edição do Fórum Economia e Finanças da ABANC. O secretário de Estado para o Investimento Público admitiu, nesta terça-feira, aqui em Luanda, que sem a aposta em infraestruturas, a economia angolana não poderá alcançar o nível de desenvolvimento que se pretende. Ivan Marques dos Santos falava na abertura da 14ª edição do Fórum Economia e Finanças promovido pela ABANC, Associação Angolana de Bancos. Na sua intervenção, o governante abordou a questão que tem que ver com as estradas, logística, elementos fundamentais para a distribuição de produtos. Sem estradas eficientes, energia fiável, logística estruturada e conectividade adequada, não haverá crescimento sustentável, não haverá inclusão econômica, nem competitividade internacional. O financiamento de infraestruturas deve ser visto como um financiamento estratégico e de retorno elevado. E este é um domínio onde o sistema bancário pode desempenhar um papel decisivo, criando instrumentos de longo prazo, partilhando o risco com o Estado e estimulando a participação dos investidores privados, nacionais e internacionais. O Governo está empenhado em criar condições necessárias para apoiar este esforço. Estamos a reforçar mecanismos de financiamento misto, a promover fundos de garantia e a aprofundar reformas destinadas a reduzir o risco do investimento através de parcerias pública-privada. Mas é fundamental que o setor financeiro, por sua vez, continue a inovar, diversificar produtos e ampliar o crédito orientado à produção, para as infraestruturas e a dinamização das exportações. Ivan dos Santos reconheceu o trabalho que as instituições financeiras têm tido no financiamento da economia. Todavia, disse estar ainda longe das necessidades. O sistema financeiro tem demonstrado evolução positiva no financiamento da economia. Dados recentes do Banco Nacional de Angola, referentes a setembro de 2025, indicam que o estoque de crédito à economia em moeda nacional atingiu os 6,8 bilhões de kwanzas, o que representa um crescimento de 27,5% face ao período homólogo. Mais importante ainda, o crédito orientado ao setor real da economia alcançou 1,7 bilhões de kwanzas, registrando, claro, um crescimento superior a 14% quando comparado com o seu período homólogo. Estes avanços são encorajadores, mas ainda insuficientes para responder às necessidades de investimento que o nosso país precisa. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me sublinhar que este é o momento que precisamos de reforçar a cooperação entre o Estado e o setor financeiro. Por sua vez, Mário Nascimento, presidente de direção da ABANC, reafirmou a ação dos bancos comerciais na criação de programas que visam financiar a economia nacional. Nós hoje temos uma banca mais sólida, mais resiliente e, claramente, também com maior disponibilidade de estar a servir o país, estar a servir o desenvolvimento econômico. Mário Nascimento assume que a banca privada ainda não atende às exigências da economia angolana. A banca tem estado a trabalhar, e eu penso que o BNA tem estado a trabalhar, o Estado Executivo tem estado a trabalhar no sentido de criarmos condições para maior inclusão. E a maior inclusão não é só uma questão de dar acesso ao crédito, é uma questão de dar acesso a tudo aquilo que são serviços financeiros e serviços bancários à nossa população. Os pagamentos de serviços, o acesso a pagamentos e a serviços, e também o crédito está incluído. Por isso, nós não podemos olhar só numa perspectiva de créditos, devemos olhar numa perspectiva de acesso a serviços financeiros, serviços bancários, e, por outro lado, não devemos vê-lo também como apenas um processo dos bancos. Isto é um processo que deve ser mais integrado, mais inclusivo, de incluir também outras instituições financeiras que não são os bancos, como são também as prestadoras de serviços
pagamentos e também às prestadoras de microcrédito. O fórum, que marcou a celebração dos 27 anos da Abank, decorreu sob o lema Financiamento à Economia, Desafios e Caminhos para um Sistema mais Eficiente e Inclusivo. Participaram do evento decisores públicos, líderes bancários, investidores, académicos e representantes do setor empresarial, com o objetivo de debater soluções práticas para o fortalecimento do ecossistema de financiamento produtivo e sustentável em Angola. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, chega amanhã a Luanda para uma visita de trabalho a Angola, com foco no reforço da cooperação entre o governo angolano e esta instituição multilateral de Bretton Woods. A agenda prevê igualmente encontros com os membros do governo, empresários e a comunidade estudantil para juntos analisarem as reformas estruturais, o clima de investimento e as políticas que sustentem um crescimento mais robusto no âmbito do Programa de Financiamento Ampliado do FMI, implementado desde 2018 até 2021 em Angola. Esta instituição concedeu o empréstimo ao país de cerca de 4,4 mil milhões de dólares, com a inclusão de assistência técnica na aplicação deste crédito. E é motivo de conversa a seguir, em estúdio. Tenho o Daniel Tendo, economista. Boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, Simeão, e boa noite, Angola. E o assunto é este, hoje, a visita da diretora-geral do FMI a Angola a partir da manhã. É claramente, Simeão, uma visita importante, porque o Fundo Monetário Internacional é uma instituição de bastante credibilidade a nível da arquitetura do sistema financeiro internacional. Daí que esta visita tem também um sentido muito simbólico, porque a presença ao mais alto nível desta instituição em Angola vem reforçar a confiança externa que Angola tem, vem reforçar o nível de diálogo ao mais alto nível, porque teremos aqui o presidente João Lourenço e a Cristalina Georgieva, bem como surge no momento em que Angola está a consolidar a estabilidade macroeconômica, que é resultado também deste último programa de financiamento de 2018 a 2021. Portanto, é uma visita com um peso fundamental naqueles que são os desafios da nossa economia. É sinal de que o FMI vê Angola como parceiro nessa altura. Claramente, Angola é um Estado-membro do Fundo Monetário Internacional e desde a sua adesão em 1989, vem beneficiando tanto de pacotes de financiamento como também de assistência técnica, e são essas medidas que, de quando em vez, ajudam, de certa forma, o país a ultrapassar determinadas situações. Mas é importante também frisar que a relação financeira com instituições de Bretton Woods, aqui o Fundo Monetário Internacional, é sempre ambivalente, ou seja, tem os seus prós e os seus contras. Os seus prós é o que já frisei aqui, contribuiu na estabilidade macroeconômica que o país vem alcançando desde 2021, que nós enfrentamos crescimento da nossa economia depois de sucessivos períodos de recessão econômica, o que é fundamental, mas, por outro lado, existem as exigências de consolidação fiscal impostas pelo Fundo Monetário Internacional, que muitas vezes comprometem o tecido social de países como Angola, que estão em via de desenvolvimento. A prova disso é a questão da contenção das despesas públicas, que o Fundo Monetário Internacional muito se debate e que tem comprometido, de certa forma, aqui o nosso tecido social com a questão muito conhecida, que é da retirada das subvenções aos combustíveis, porque, na visão do Fundo Monetário Internacional, já era expectável que Angola eliminasse todas as subvenções no que os combustíveis diz respeito. Mas o governo angolano, de forma ponderada, cautelosa, entende que é um desafio que precisa de melhores amortecedores sociais, por isso postergou para uma outra altura, num outro contexto da nossa economia. Portanto, é uma visita com foco no reforço da cooperação? Sim, com foco no reforço da cooperação, porque, coincidentemente, surge no momento em que estamos a discutir o Orçamento Geral do Estado, e deste Orçamento Geral do Estado, Angola tem necessidade de financiar em cerca de 15 bilhões de kwanza, onde cerca de 7,9 bilhões deve recorrer ao mercado externo. Daí que o Fundo Monetário Internacional, de certeza, está a trazer também
também um pacote, ou está a trazer vários pacotes de ajuda, caso Angola sinta a necessidade de recorrer ao Fundo Monetário Internacional, porque o Fundo Monetário alerta... Podemos aqui adivinhar que Angola pode apresentar... Há essa possibilidade, está na mesa. Angola tem necessidade de financiar a economia porque, mais uma vez, temos um orçamento deficitário, ou seja, nós teremos mais despesas do que necessariamente receita, o que vai obrigar o governo a ter que ir tanto ao mercado interno como ao mercado externo procurar financiamento, e o Fundo Monetário Internacional, sendo um parceiro, tem pacotes, tem serviços necessários para que Angola consiga financiar a sua economia. Agora, vem novamente a discussão. Nós temos uma dívida pública muito alta. A ministra Vera Davis frisou recentemente que temos uma dívida pública na ordem de 60 bilhões de kwanzas, cerca de 65 mil milhões de dólares, o que já é preocupante e é um dos alertas que o Fundo Monetário Internacional faz, tendo em conta a vulnerabilidade da economia angolana. A exposição a essa dívida pública que é preocupante, bem como a contínua dependência do setor petrolífero. São os dois grandes alertas que o Fundo Monetário vai fazendo, mas temos dito várias vezes que o problema não é endividar, o problema é o que se vai fazer com os recursos financeiros que se vai receber de instituições desta natureza. A visita, Daniel Tendo, prevê encontros com a classe empresarial? Sim, também. Claramente. O Fundo Monetário Internacional, sendo uma instituição do Ocidente, tem essa cultura de, mais do que estabelecer encontros com a classe dirigente política, no caso, também estende isso para a sociedade civil, bem como a classe empresarial. Obviamente que os empresários terão esta oportunidade para discutir determinados assuntos que fazem parte da agenda econômica do país, e a classe acadêmica, obviamente, tem sempre a contribuir numa visita tão célebre como esta da Cristalina Georgieva. Pois, há uma novidade que pode ser apresentada, aliás, uma das grandes novidades que o FMI encontra é o facto de hoje, por o próximo ano, ter um facto assumido, que é o de o setor não petrolífero, claramente, estar melhor representado. É uma novidade, mas precisamos perceber esse fator. Podemos fazer várias leituras deste fenómeno que vamos presenciar neste Orçamento Geral do Estado. Porque eu olho isso como resultado. É mais um fenómeno conjuntural do que propriamente estrutural. Por quê? Nós estamos num contexto em que o petróleo recente, nós vamos produzir menos petróleo, vamos ter uma redução na ordem de 10% da produção petrolífera, e também a cotação do preço por barril. Em 2024 nós tínhamos na ordem de 70 e para este orçamento temos 61. Era natural que tivéssemos menos despesas ou receitas petrolíferas e mais não petrolíferas. Óbvio, começa-se aqui a haver algum sinal dos efeitos da diversificação da economia, mas ainda é insustentável. É um fator que pode despertar ainda mais o interesse. Exatamente, é um aspecto que ainda não nos dá grande segurança, tendo em conta a volatilidade da nossa estrutura econômica. Isso é um aspecto que precisa ser lido de várias formas, mas eu olho isso como um efeito mais conjuntural, naquilo que é a exploração do próprio petróleo, bem como a sua comercialização, porque esse é um setor que hoje é dominado por dois grandes desafios. Angola está a enfrentar, por um lado, baixa produção, tendo em conta o pouco investimento que se fez nos últimos anos, bem como essa questão do preço, da redução do preço do barril do petróleo a nível do mercado internacional, como resultado de todas as incertezas que dominam o mercado internacional. Guerra, tarifas e tantos outros fatores que dominam o mercado internacional vai influenciando, de certa forma, a produção, bem como a comercialização do setor petrolífero. É uma oportunidade, obviamente, para acelerarmos as nossas medidas de diversificação da economia, onde o que precisamos aqui para termos mais resultados positivos é encontrarmos um setor âncora que permite multiplicar os efeitos para toda a economia, porque o setor que deve dominar e comandar a diversificação da economia tem que ter capacidade de gerar emprego, tem que ter capacidade de escalabilidade para que os seus resultados dominem todos os outros setores da nossa economia. Daniel Tendo, o FMI apela constantemente para uma maior atenção ao setor social. Sim. Como é que isso é possível quando, ao mesmo tempo, que se tem que pagar a dívida? O setor social é uma das grandes prioridades também deste orçamento. Há aí boas novas para o setor social e num clima de
que Angola precisa retirar cerca de 45, 46% do orçamento geral do Estado para pagar dívidas. É um desafio. Aqui a chamada de atenção é revermos a qualidade das nossas despesas. Temos que ter a coragem de reduzir todas aquelas despesas desnecessárias para nos focarmos essencialmente no setor social. Precisamos de maior financiamento do nosso setor social e o nosso setor produtivo, porque é de lá que vai nos permitir fazer as mudanças estruturais necessárias para, nos próximos anos, elevarmos ainda mais o financiamento para o nosso setor social. É um desafio governar nesta dinâmica entre o aperto do pagamento da dívida e no aperto de ter que avançar com determinados investimentos públicos no que a questão da saúde diz respeito, no que a questão da educação diz respeito, mas tem que se governar num contexto destes desafios todos. Atendendo ao desenvolvimento da nossa economia, é possível Angola negociar juros mais simpáticos junto... Bom, na verdade, já há um programa do próprio Fundo Monetário Internacional de reduzir juros ou taxas para financiamentos da natureza, como o que Angola teve nos últimos anos, porque o Fundo Monetário Internacional recebeu um pedido ou uma solicitação dos próprios Estados-membros, essencialmente os países em desenvolvimento, na necessidade de reduzir as taxas para que esses financiamentos não sejam tão onerosos. Então, é uma medida já cautelada e também, nesta altura, os dados mostram que o Fundo Monetário Internacional está a praticar taxas de juros muito mais atrativas em comparação com os outros parceiros multilaterais e bilaterais. Portanto, já há essa possibilidade e reiteramos aqui, o que se tem que se fazer é melhores despesas num eventual financiamento para os próximos orçamentos. Ora bem, a visita começa amanhã, aguardamos pelos desenvolvimentos toda a visita e obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal. Obrigado, Simeão, e até a próxima. Continuação de bom trabalho. Obrigado. Ora, foram impulsados nesta terça-feira os brigadeiros, recentemente promovidos pelo Presidente da República. A cerimónia foi orientada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. Na cerimónia que teve lugar no Centro de Imprensa da Presidência da República, nesta terça-feira, conferiu posse aos brigadeiros da Casa Militar, nomeados recentemente pelo Comandante-em-Chefe, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. Os oficiais, ora empossados, juraram respeitar e fazer respeitar a lei e cumprir com zelo as orientações que lhes forem dadas. Na realização dos serviços superiores do Estado, defender os princípios fundamentais, juro por minha honra. O Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, disse na ocasião que o empossamento dos jovens oficiais militares é uma transição geracional própria da vida. A sociedade em geral está numa fase de transição geracional. Isto faz parte da vida e não deve constituir preocupação nem motivo de insegurança, porque assim dita a própria lei da vida. Francisco Pereira Furtado referiu que o momento é de apostar na juventude e que os jovens estejam preparados para os desafios que se lhes apresentarem. Mais de 700 projetos de desenvolvimento económico na província de Malange já beneficiaram de crédito, com valores que rondam os 55 mil milhões de kwanzas em garantias públicas. São dados avançados pelo presidente do Conselho de Administração do Fundo de Garantia de Crédito, que hoje mesmo deu início à visita a projetos que beneficiaram de cobertura de financiamento junto da instituição que dirige. O presidente do Conselho de Administração do Fundo de Garantia de Crédito, Luzaya Diusimba, vai trabalhar na província de Malange durante 3 dias. Aqui, pretende fortalecer o ecossistema de financiamento local, tornando o crédito mais acessível para as micro, pequenas e médias empresas, motor fundamental da economia regional. Nesta terça-feira, o responsável e a sua equipa percorreram 90 quilómetros da cidade de Malange para a Fazenda Cristalina, que explora uma área de 19.600 hectares.
Este projeto beneficiou de um financiamento e garantia pública de 750 milhões de kwanzas, segundo Luzayadio Simba. Essa visita prende-se no plano que nós temos de visitas a projetos que foram garantidos pelo Fundo de Garantia de Crédito e também enquadra-se na jornada da realização do 6º Fórum aqui em Malange. Portanto, e aproveitamos essa oportunidade para visitarmos essa fazenda que, na verdade, é um caso de sucesso do Angola Invest. Luzayadio Simba avançou que, desde a criação da instituição, 700 projetos já beneficiaram de garantias públicas a nível da província de Malange. Nós já garantimos 777 projetos com um valor financiado, portanto, na ordem de 55 mil milhões de kwanzas. O que nós queremos até finais de 2026 duplicarmos esse número de projetos, porque entendemos que Malange tem capacidade para poder fazer mais. Tem as condições climáticas boas, temos terras férteis e temos também recursos hídricos em quantidade suficiente para poder produzir mais. A província contribui para a produção nacional com 10 mil toneladas ano de diversos produtos com realce para a mandioca. Mas o diretor provincial do Gabinete da Agricultura, Pecuária e Pescas, Carlos Chipoia, admitiu as dificuldades que os produtores locais vivem na recuperação dos seus investimentos a cada ano agrícola. Creio que o canal dos importadores, os lobbies dos importadores são muito mais afinados, mas aqui temos que trabalhar em conjunto ainda com todos os entes para que possamos amenizar ou otimizar, digamos, a produção nacional, para que no final a importação seja o último caso, né? Trabalhar com as províncias, os técnicos têm aqui um trabalho, digamos, de pelo menos de fazer a projeção e discutirmos as épocas eventuais de importação, se tiver que haver importação. Mas, de resto, nós achamos que não seria de bom tom importar em tempos de ponta. Para o administrador municipal do Punguandongo, Manuel Vandunem, a obtenção dos maiores campos de produção significa progresso para o município. Vindo a dar por cada família 1 hectare de terra já preparada e lavrada. Isso tem vindo a fazer com que as pessoas tenham mais produção e tenham diversificação de produtos. 700 projetos em Malange já beneficiaram de garantias públicas no valor de 55 mil bilhões de kwanzas. O Fundo de Garantias de Crédito trabalha em Malange para fomentar o sistema de financiamento. Ora, e vamos a seguir falar do Censo Geral da População e Habitação. Aproxima-se a cerimónia de lançamento dos resultados definitivos do recenseamento, o último que o país realizou. O Girassol Jornal recebe hoje a doutora Teresa Spínola, vem do Instituto Nacional de Estatística. Muito boa noite, doutora, bem-vinda. Muito boa noite, Simeão, obrigada. No dia 20, então, serão conhecidos os resultados definitivos do censo, ou estou errado? Dia 20 estaremos no Centro de Convenções do Talatona a partir das 9 horas para a cerimônia então da apresentação dos resultados definitivos do recenseamento geral da população e habitação realizado em 2024. Todas as condições criadas para... Temos todas as condições criadas, temos já os relatórios impressos, vamos apresentar os resultados a nível nacional com a sua distribuição por província e também de algumas variáveis que foram recolhidas no censo, a população, os agregados familiares e as habitações. Esperou-se muito até chegar o dia 20. Houve necessidade? Sim, inicialmente, segundo o nosso programa do censo, tínhamos que divulgar os resultados preliminares em setembro, mas devido ao trabalho exausto e também aproveitando aqui a tecnologia, porque foi um censo digital, então os resultados que estavam para ser publicados em agosto de 2026 serão então publicados no dia 20.
dia 20. Além do número exato de quantos somos, no caso da população, que outras rubricas é que o relatório elaborado traz? Teremos informação sobre o nível de escolaridade da nossa população, a distribuição dos agregados familiares, e a própria informação que o censo nos traz, quantos somos, onde estamos, como vivemos. Estamos a falar das condições de habitabilidade, acesso à água, acesso à energia elétrica, estamos a falar da questão da religião, da língua, etnia, o acesso às tecnologias da informação, informação que o censo traz. São rubricas novas, não é? Se tivermos que comparar as do censo em 2014... Temos novidades? Sim, temos a questão da religião e a etnia em Angola, que são variáveis que foram o último recenseamento que recolheu esta informação, data de 1950. Então, passado esse tempo todo, não tivemos essa informação. Também trazemos aqui informação de outros grupos minoritários que estamos a falar, a questão do albinismo. Também foi a informação recolhida no censo, a questão do registro de nascimento, o acesso ao bilhete de identidade e também os programas de apoio à proteção social. Estamos aqui a falar o QUENA. Portanto, é um relatório que vem mais completo, já tendo em conta a nova divisão político-administrativa do país? Sim, tivemos sim ganhos e vantajosos com o sistema digital utilizado na recolha de dados. Como sabem, em 2024 eram apenas 18 províncias, então como temos a nossa base cartográfica digitalizada, e este trabalho teve início em 2023 e teve a sua conclusão em 2024, então possibilitou estratificar neste momento os dados do censo para as 21 províncias. Então, pela primeira vez, o Sistema Estatístico Nacional de Angola vai disponibilizar então a informação para os mais de 360 municípios e as 21 províncias. Já no dia 20. Há outras particularidades que temos aqui a avançar, ligadas ao ato de lançamento? Nós teremos o ato de lançamento, além do ato de lançamento também estamos a promover alguns seminários metodológicos para então explicarmos a metodologia utilizada para o apuramento dos resultados, porque nós soubemos que o nosso censo inicialmente estava previsto com uma duração de um mês, mas tivemos que estender até o dia 20 de dezembro, começamos a 19 de setembro. Então, temos a plena consciência que não conseguimos atingir todos os agregados familiares, mas utilizamos metodologia aceitável pelas Nações Unidas para, então, o apuramento da população final. Assim, a título de curiosidade, temos da doutora saber aproximadamente quantos somos, em função dos resultados que serão divulgados no dia 20? Os resultados vêm por aí, só para dizer que alguns indicadores que vêm dos inquéritos realizados em 2023 nos diz que a nossa taxa de fecundidade está a baixar, mas também o nosso ritmo de crescimento da população ainda continua a crescer um pouco. Então, já somos 40 milhões. Saberemos isso no próprio dia 20. Soubeste no dia 20? No dia 20, sim. Então fica tudo agendado para o dia 20? Tudo agendado para o dia 20. Teremos então aí a publicação do relatório. Temos um relatório global que tem toda a informação a nível do país, mas também teremos alguns flyers informativos que possa a população ter acesso a toda esta informação do censo. Aguardamos então pelo dia 20. Obrigado por ter vindo, pela Geração Jornal e pelos esclarecimentos. Até o dia 20. Até o dia 20, muito obrigado. Ora bem, nós continuamos a informar. Seguimos agora para o primeiro intervalo. Volte connosco, não saia daí. Até já. Já de volta, o secretariado da SADEC realizou a sessão de lançamento e orientação metodológica para a implementação da Estratégia de Comunicação, Sensibilização e Visibilidade 2025-2030 da Organização Regional. O evento de lançamento e orientação, coorganizado pelo Secretariado da SADEC e a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, decorreu em Gaborone, capital do Botsuana, com o objetivo principal de divulgar oficialmente a Estratégia de Comunicação, Sensibilização e Visibilidade da SADEC 2025-2030 e fornecer uma orientação metodológica abrangente às partes interessadas sobre os objetivos da estratégia
o roteiro de implementação dos resultados esperados e esclarecer as funções e responsabilidades dos principais atores, incluindo os Estados-membros. O referido evento, presidido pela secretária executiva adjunta para a integração regional da SADC, Angele Makombo Ntumba, reuniu os principais intervenientes da SADC, incluindo os pontos de contacto nacional, os coordenadores nacionais de mídia, representantes de meios de comunicação social dos Estados-membros e representantes do Fórum da Juventude da África Austral. Chefiou a delegação angolana a embaixadora Flávia Lutucuta, secretária nacional da SADC, e integraram ainda a comitiva, entre outros, a embaixadora de Angola no Botsuana, Beatriz Moraes, e o diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional do Mintix, João Demba. Madrid vestiu-se de cores angolanas para celebrar o Dia da Independência Nacional, promovido pela Embaixada de Angola no Reino de Espanha. O evento reuniu membros da comunidade angolana residente, empresários, artistas, amigos de Angola e representantes do corpo diplomático acreditado em Madrid. A cerimônia foi oficialmente aberta pela embaixadora de Angola no Reino de Espanha, que destacou no seu discurso o orgulho e a responsabilidade de celebrar esta data histórica fora do país, reforçando os laços culturais, económicos e diplomáticos entre Angola e a Espanha. No ambiente de festa e confraternização, os participantes reviveram o espírito do 11 de novembro, partilhando momentos de emoção, música e cultura angolana. Artistas convidados animaram a noite com ritmos de semba, kizomba e outras expressões da identidade nacional, transformando o espaço num verdadeiro pedacinho de Angola em Madrid. O evento serviu também como uma oportunidade para fortalecer a união da diáspora angolana e reafirmar o compromisso de todos com o desenvolvimento e a projeção de Angola no mundo. Calumbo, licenciamento para taxistas, em destaque. A Guiné-Bissau realiza no próximo dia 23 as primeiras eleições integralmente financiadas pelo país, sem apoio externo, desde os cadernos eleitorais à impressão dos boletins de voto. Confira o Compacto Internacional. O orçamento para este ato eleitoral ronda os 3 mil milhões de francos CFA, equivalentes a mais de 4,5 milhões de euros, segundo dados divulgados pela agência de notícias da Guiné-Bissau, a ANG. O presidente guineense Umaro Sissoko Embaló já tinha garantido nos primeiros meses de 2025 este propósito, considerando que se trata de uma questão de soberania e que tinha sido criado um fundo da democracia para o efeito. O chefe de Estado ressalvou, naquela época, que a comunidade internacional poderia acompanhar o país, referindo-se a eventuais observadores do processo eleitoral que se realiza no próximo dia 23, com eleições presidenciais e legislativas em simultâneo. As autoridades governamentais da província moçambicana de Nampula confirmaram hoje o assassinato de 3 pessoas no distrito de Memba em ataques nos últimos dias, atribuídos a supostos terroristas oriundos de Cabo Delgado. O secretário de Estado na província de Nampula, Plácido Pereira, avançou que os ataques concentraram-se inicialmente no posto administrativo de Mazula, nos dias 14 e 15 de novembro, e avançaram ontem, dia 17, para a sede do distrito de Memba, incluindo as localidades de Chipene e Pacha Pinta. Acrescentou ainda que durante estas ações, os atacantes incendiaram 101 casas de populares. 4 jovens ligados a um movimento neonazi violento foram hoje condenados na Suécia a 3 anos de prisão por crimes de ódio, após terem agredido vários homens de origem estrangeira. Com idades entre 21 aos 23 anos, os arguidos pertencem à seção sueca dos chamados Clube Ativo. Este movimento internacional, estruturado em pequenos grupos locais e autônomos, treina os seus membros em desportos de combate e artes marciais e promove uma ideologia supremacista branca e de hipermasculinidade. E agora o desporto. Na ordem da atualidade, os Palancas Negras venceram a Zâmbia por 3-2 nesta terça-feira, em jogo de caráter amistoso enquadrado na última data FIFA do ano de 2025, no Estádio Nacional 11 de novembro. Os Palancas Negras entraram motivados e chegaram ao primeiro golo por intermédio de Nilson aos 4 minutos.
O combinado nacional tinha a partida controlada, mas contra a corrente de jogo, os chipolopolos chegaram ao empate aos 21 minutos pelo avançado Jacques Lagné. Os palancas não desistiram e foram ao intervalo em vantagem, com tento de Zito Luvumbo. Na segunda parte, as duas seleções entraram viradas para o ataque, com sinal mais para a Zâmbia, que a vitória dos Palancas Negras frente à Zâmbia. Daniel Domingos continua a ser a grande referência dos angolanos no torneio internacional Luanda M25, que decorre na Academia de Tênis Kikuchi Villas Club, em Luanda. Depois do sucesso que foi a Taça Davis e o M15 no ano passado, a Academia de Tênis Kikuchi Villas Club e a Federação Angolana da modalidade voltaram a merecer a confiança da ITF, Federação Internacional de Tênis, para ser o centro do M25. O diretor técnico da prova, João Almeida, sublinhou que a nota positiva recebida nos outros torneios que organizaram fez com que o número de inscrições para este M25 passasse da média. Pela primeira vez em Angola, nós vamos organizar o M25, que já é um escalão mais acima. Este M25, nós tivemos os qualifying que começou no domingo e acabaram ontem, para dizer que tivemos um excesso de atletas cá no nosso país. O quadro de qualifying eram apenas para 32 jogadores, mas nós tivemos mais 16. Isto para nós, organização, é um pouco complicado, porque esses jogadores saíram dos seus países e para nós fica complicado não vê-los jogar. Nós temos estado a tentar fazer aí alguma ginástica, de forma que fazer com que estes jogadores participem, pode não ser neste que vem agora, mas na próxima semana. Está a ser difícil para nós, organização. Isto significa dizer que a mensagem tem estado a passar, a nossa organização tem sido boa, fruto daquilo que nós planificamos com muita antecedência, e o feedback vai passando. Os atletas estão completamente satisfeitos com aquilo que encontraram cá no nosso país. Vários tenistas estão no nosso país para lutarem por mais 25 pontos no ranking da ITF em caso de vitória no fim do torneio. Daniel Domingos continua a ser a grande referência dos jogadores angolanos no evento. O jogador número 1 deste torneio do 25 é um holandês que tem um ranking de 271, tenho a impressão. O vencedor do torneio do ano passado, do M15, é o cabeça de série número 5 ou 6 este ano. Portanto, os jogadores, vieram mais jogadores mais bem ranqueados, mas o jogador mais ranqueado, o cabeça de série número 1, é 270 do mundo. Num M15 tem 6 wildcards. Wildcards são convites para jogadores que não têm ranking. Na qualificação, no M15, e tem 4 no quadro principal. Portanto, nós demos, à exceção de 1 ou 2, demos a todos os jogadores angolanos participar no M15. Neste M25 vai participar o número 1 de Angola, portanto, como convidado para o quadro principal, o Daniel e o Roberto. São os 2 jogadores convidados para o quadro principal. A competição internacional de ténis na categoria M25 vai decorrer até o próximo dia 30 do mês em curso. O vencedor do escalão M25 vai somar 25 pontos no ranking da ITF e mais $25 mil de prémio. O vencedor da M15 somará 15 pontos e $15 mil. A Alemanha confirmou esta segunda-feira a qualificação para o Mundial 2026 ao vencer o Grupo A da zona europeia, graças a uma goleada de 6-0 frente à Eslováquia. É o Girassol Jornal, mas o intervalo a seguir, curto. Até já.
Já de volta, várias licenças para automobilistas que se dedicam ao exercício da atividade de táxis no âmbito do plano de legalização foram entregues nesta terça-feira, durante um ato que também serviu para sensibilizar os automobilistas sobre condução responsável no Calumbo. Preocupados com o bem-estar e a legalidade dos automobilistas ou taxistas, o governo da província do Icoli-Bengo realizou, no município do Zango, uma campanha de sensibilização aos taxistas no âmbito da legalização da documentação para o exercício de táxis. O diretor municipal dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, Bruno Francisco, diz que esta atividade visa a legalização da maior parte dos taxistas da província. Decidimos realizar a atividade de entrega de licenças para exercício da atividade de táxi ao nosso município, uma vez que depois da divisão político-administrativa, a província do Icoli-Bengo ganhou o município do Calumbo. É a visão do administrador municipal do Calumbo que todos os taxistas que fazem este exercício, que tem ajudado muita gente, estejam legalizados. E uma das legalizações é a licença de exercício da atividade de táxi. Hoje saímos às ruas que para todos eles estiverem legalizados, porque temos ouvido alguns rumores de que não sabem onde se trata a licença de exercício da atividade de táxi. Por essa razão estamos aqui para todos saberem e como devem tratar. Entretanto, nesta campanha, houve também a entrega de licenças para o exercício de táxis. Cristóvão Geraldo é taxista e trabalhava de forma ilegal e com a licença caducada, mas hoje diz que o sentimento é de gratidão e aconselha aos automobilistas a seguirem o seu exemplo. Quando eu sabia que a minha licença está caducada, já estou a cometer uma infração. E sempre que a polícia me interpelasse, sempre me aconselhou a tratar uma licença. Pronto, ontem estive com os irmãos daqui da organização e falaram comigo que é para eu adquirir esse serviço. Então pediram-me todos os documentos legais e aqui estou a tratar a licença hoje. Estou muito agradecido porque eu tenho a licença na mão e eu estou legal. Eu aconselho os colegas que sigam este modelo, sigam isto que nós estamos aqui a tratar hoje, porque é muito bom e nos deixa tranquilo. Nunca vamos ter litígio nem com a lei e nem com a polícia. Luiz Antônio, outro taxista, diz que levou apenas 24 horas para tratar e receber a licença. Foi por aí 24 horas. Eu digo assim, os irmãos que ainda não estão conseguindo fazer, então que correm aqui no Calumbo, que façam mesmo a licença, porque nesse momento nós caímos nessa parte gratuito, mas pronto, está sem concorrente assim para todo mundo. A administração municipal do Calumbo reitera que a campanha vai decorrer até o dia 1 de dezembro próximo. E a administração municipal da Camama criou um Conselho Municipal das Igrejas. O órgão, segundo a administradora do município, vai trabalhar como braço de apoio ao combate à onda de expansão de locais ilegais de culto e práticas de exploração. No país, a proliferação de seitas religiosas é evidente. Dados indicam que existem mais de 2.000 igrejas espalhadas pelo país, sendo que Luanda detém a maior percentagem, 80%. O município da Camama não está de fora da lista que cada vez mais cresce. Numa entrevista cedida à Rede Girassol, na véspera do culto ecumênico de Ação de Graças, que juntou várias denominações religiosas para saudar o percurso histórico do país ao longo dos 50 anos, a administradora municipal da Camama mostrou-se preocupada com o número de igrejas que crescem no município e destacou a estratégia a ser usada para combater este fenómeno. Como sabem, o município da Camama é novo, de acordo com a nova divisão política administrativa, mas está a se organizar. Nós estamos a criar o Conselho Municipal das Igrejas, já está a bom passo. Temos muitas igrejas e vários candidatos já inscritos para fazer parte da direção desse Conselho Municipal das Igrejas. Ainda este mês vão tomar posse a direção deste Conselho Municipal das Igrejas, que na verdade é para que possam debater de facto as dificuldades, o que cada igreja sente. A ideia é encontrar um ponto de equilíbrio entre a liberdade de culto e o respeito pelo bem-estar coletivo. Precisamente este Conselho Municipal vai abordar estas questões
aquelas igrejas que não são ilegais, que não são legais, aquelas igrejas que praticam atos menos bons, que vão contra a cidadania, que atestam contra a bem-vida, também são questões que este Conselho Municipal vai debater. Prevenir de atos menos bons é o que o Executivo igualmente espera, não só de Camama, mas de todas as igrejas no país, uma vez que a Igreja continua a ser um agente importante na formação moral e ética da sociedade, tal como reforçou na mesma ocasião o Ministro da Cultura, Filipe Zau. O Estado conta com a sua maior parceira para, entre outras situações de comportamento social desviante, combatermos, entre outros males sociais, o vandalismo de bens públicos, o obscurantismo em era do conhecimento, a corrupção, a violência doméstica, a violação de menores, o analfabetismo literal e funcional, a toxicodependência e o alcoolismo, a exploração de fiéis e a destruição de famílias por manipulação religiosa. No entanto, o número de congregações informais no município pode ser várias vezes superior, e é justamente este descontrolo que inquieta numa altura em que muitos espaços religiosos surgem quase da noite para o dia, sem critérios nem regulamentação. Não conseguimos dizer até agora, mas podemos dizer que nos encontros que já tivemos com as igrejas, temos no município 70 igrejas, quer dizer, 70 denominações religiosas, não é? Porque cada uma delas tem diferentes lugares de culto no nosso território. Camama cria Conselho Municipal das Igrejas para combater a rápida expansão do fenómeno no município. Assim foi a edição de terça-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer contar consigo. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Continuação de boa noite. Passe bem.